Boa noite, vamos começar mais um programa Arte em Foco. Hoje a gente entrevista pessoas do meio artístico que sofreram dificuldades no meio da arte e ainda sofrem hoje em dia. E por isso a gente começa com um texto que tem referência da arte no Brasil, que se diz assim: no Brasil, para se viver de arte, talvez seja preciso conviver com algumas adversidades, pois por mais que tenha crescido, esteja crescendo e surgindo novas políticas de apoio à arte, o mercado artístico ainda é fechado e inseguro. De certo, nem sempre o profissional será reconhecido como deseja, ou não terá o retorno financeiro que se espera. O artista constantemente encontra dificuldades para se estabelecer no mercado e exercer sua atividade, e mesmo com a infinidade de elementos que a arte possui, e que por sua vez são inerentes à perpetuação cultural da arte e continua tendo um espaço irrelevante nas propriedades para as políticas sociais. Olá, Leona, tudo bem? Olá, tudo bom? Como está a sua vida hoje? Eu queria saber um pouco mais de você. Como que você começou nesse mundo artístico? Como é que é pra você? Hoje eu sou atriz aqui da Companhia Pessoal do Faroeste. Já fazem 4 anos que eu faço parte dessa companhia. Eu não cheguei aqui como atriz, eu cheguei buscando esse sonho como atriz, já vinha fazendo curso, já tinha feito um único trabalho artístico na área do teatro, mas foi aqui que eu me encontrei e eu tô super feliz. Hoje a gente está em cartaz com um musical chamado Luz Negra. Ele reestreia esse ano, enfim. E a gente está bem feliz com o resultado disso tudo. Então, assim, quando você me pergunta como eu tô, eu só posso te falar que eu tô bem contente, tô bem feliz e bem realizada. Mas tem muita coisa ainda para fazer. E como que você pode me dizer como que começou essa vontade de ser atriz? Como surgiu essa vontade? Tá? Olha, desde pequenininha eu gosto muito de chamar atenção. Minha mãe fala isso. E tudo aquilo que eu sempre quis sempre foi voltado para o palco, para a arte. Então eu comecei de início, eu comecei fazendo balé clássico. Então quando eu era muito pequenininha eu vi uma cena de um balé clássico na TV e aí eu quis fazer e aí enfim meus pais permitiram tal. Fiz aqui no Corpo de Bailado de São Paulo, no Municipal, enfim. Mas não era aquilo que eu queria enfim, aí você vai amadurecendo, você vai descobrindo outras formas de arte. Aham. E eu me deparei com o teatro assim em escola e já me apaixonei. Desde os 14 anos eu venho fazendo cursos, enfim, venho conhecendo essa vertente da Legal. arte que é muito interessante para Mas mim. você, durante esse período, você foi para outro ramo de atividade? Primeiro trabalho, Ah, como é que foi? Você já entrou trabalhei. no mundo artístico ou não? Você já trabalhou em outras Não, áreas? eu trabalhei com muita coisa, assim, diversas coisas, diversas mesmo. Já fui babá, já trabalhei em telemarketing, já vendi maçã do amor na rua, acredita? Olha, Verdade. Já sério? vendi talãozinho de taxista, sabe? Esses recibinhos já. E enfim, e aí hoje em dia eu posso falar que eu sou uma artista porque eu vivo da arte. Hoje eu entrego realmente a minha, as minhas horas, os meus dias e o meu prazer para a arte. Que Eu legal. aqui na companhia, além de ser atriz, eu sou produtora administrativa. Então, hoje eu posso falar realmente que eu sou uma artista, eu Você é uma vivo da artista. arte, né? É. Legal. E você acha que hoje em dia tem alguma dificuldade ainda nesse mundo artístico que você está vivendo? É complicado falar, por exemplo, aqui na companhia a gente tem a felicidade de já ser uma companhia com um nome legal, enfim, a gente tem um grande diretor, um grande dramaturgo, ele escreve projetos assim incríveis, então vira e mexe a gente está sendo contemplado aí com projetos e tudo mais. Então isso dá uma liberdade para a gente trabalhar incrível, porque você tendo essas verbas, você pode disponibilizar de um bom professor de corpo, enfim, toda essa Aqui você parte que tem vem toda a atrás estrutura de disso, toda aula, essa toda estrutura que é muito muito importante para um importante. artista, né? Então, assim, eu posso dizer que as dificuldades, pelo menos para mim hoje em dia, são poucas, porque graças eu consigo estar numa companhia assim tão plena, né? Vamos dizer, talvez assim. Mas infelizmente para a maioria não. Para a maioria é muito dificultoso. Não é todo ator hoje ou atriz, enfim, consegue viver do Consegue. teatro. Na verdade, a maioria deles não conseguem. Então eles têm que viver
o teatro mais algum outro tipo de trabalho. eu E conheço isso é bastante dificultoso, gente. porque a gente precisa mesmo de um grande tempo pra gente se entregar, pra gente estudar. E fazer o que gosta, E né? fazer o que gosta, Mas assim, a gente tem que ter paciência. Acho que uma hora isso pode mudar. Eu acho que tá mudando aí de uns governos pra cá, a cultura Se tá valorizando, sendo né? valorizada e tem que ser, né? E você acha que no Brasil a arte ela já se tornou popularizada, assim, pelo pessoal da elite? Você acha que já é uma coisa bem falada, é fácil de entrar? Como é que é pra você falar hoje a arte no Brasil? Olha, eu vejo o Brasil como um país muito artístico, né? Se você for analisar toda a parte cultural do Brasil, é muito forte, é muito rica, é muito bonita. O que é colocado para as pessoas, o que é a verdadeira arte, eu já não vou saber te falar, mas assim, eu acho que no Brasil a gente tem de tudo para viver plenamente da arte. Porque eu acho que a gente já tem possibilidades. Infelizmente, talvez não tenha muita verba, né? Não Muito, é muito. bem distribuído. Mas eu acredito muito nesse país artístico e eu acredito muito que as grandes possibilidades venham ainda E acontecendo. já comentando desse espetáculo, faça uma divulgação pra nós desse espetáculo, Faço, essa faço. estreia que tá A gente, acontecendo. dia 30 agora, segunda-feira, a gente vai reestrear o Luz Negra. O Luz Negra é um musical de samba paulistano. A gente fez uma pesquisa super bacana sobre a Frente Negra na década de 30. Frente Negra são aí os movimentos negrinos que houveram após a abolição, enfim, aquele momento de ascensão. E aí a gente também pegou, como a gente sempre está linkando com as histórias da região, onde a gente está aqui, Rua do Triunfo, Luz, Santa Efigênia, enfim, a gente pegou também o crime do Castelinho da Rua Apa, que é um crime que aconteceu também por volta aí da década Da de década de 30, enfim, 30. e a gente fez um remeleixo aí, juntou tudo isso, e também a gente fala, claro, sobre o cinema na boca do lixo, que é realmente a nossa rua, que é a Rua do Triunfo, né? Que tem essa história aí do cinema de São Paulo, das Cinema. grandes produtoras, enfim. Tudo isso a gente juntou, fez uma rádio negra, onde a gente tem 10 atores em cena, entre músicos e atores. A gente tem, são em 7 negros. A Mel Lisboa é de branca, eu de uma mestiça. Legal. Tem o Davi também que faz um mestiço, o Davi Guimarães, enfim. E aí tá um musical bem bacana. Tá legal. Tá bem bacana. Quanto que Todas tá segundas e previsto? terças às 21 horas e a política da casa é paga quanto puder. Então, vão ser muito bem recebidos. Então, aqui na verdade vocês estão no espaço de uma exposição que a gente está fazendo sobre esse espetáculo chamado Tempo Norte Extremo, que é o texto do Paulo Faria, que é o nosso diretor da companhia, e ele também está em cena junto com a Neuza Velasco, Davi Guimarães, enfim. E esse espetáculo ele é muito interessante. Ele conta muito da história do Lúcio Flávio Pinto, que é o irmão do Paulo Faria, e ele é um dos nossos maiores jornalistas aqui do Brasil. Ele é um jornalista da Amazônia. E, enfim, ele tem mais de 30 processos, tem muita ameaça de morte pra ele. Por quê? Porque ele é um puta cara que tá correndo atrás aí pelos nossos direitos e lutando pela nossa Amazônia. Legal. Ele tem aqui, ó, o Jornal Pessoal, mostra esse pessoal. Sim. Tem esse Jornal Pessoal, que é o único jornal do mundo que não tem patrocínio. Então, assim, é muito interessante e junto com tudo isso, eles acabaram falando também sobre a história da mãe deles. No caso, o Paulo escreveu sobre. E é uma história bem bonita, porque ela teve Alzheimer, né? Ela partiu aí com Alzheimer. Enfim, tem essa mistura toda. Bom, quem quiser muito conhecer um pouco interessante. mais, né? Pois é, Venha e esse visitar. tá de quarta a domingo. Quarta a sexta às 21 horas, sábado às 21h30 e domingo às 18. Ano que vem, Luz Negra volta também segunda e terça. Aí segunda às 21, terça-feira vão ter 2 sessões. A gente acredita que vai ser às 20 e outras 22. Sim. E o Tempo Norte Extremo fica só de sábado, sexta e sábado. Bom, Leona, muito obrigado. De Gostei nada. muito do nosso Eu bate-papo que agradeço aqui. também, Conhecer é um muito pouco bacana. mais da sua vida e desse espetáculo maravilhoso. Obrigada, Quem puder obrigada. assistir, venha comparecer. Será um Obrigada. prazer. Vou esperar todos vocês. Uma gota de sangue negro faz de você um selvagem. Os males que vêm com o sangue. Nunca certo como chamá-los. Uma hora é de cor, outra preto, negro, mulato, pardo.
perdoe-me a falta de hábito. Como chamá-los? Com respeito. E nada que um bom chardonnay não alivie a tensão do susto que teve avec ton ami. Há uma garrafa aberta esperando pela mademoiselle na cozinha. Orlando Claude, sempre gentil. Se todos fossem iguais a você, também. Estou aqui com ele, Xerxes. Boa tarde, Xerxes. Tudo bem? Tudo. Queria saber um pouco mais de você, da sua vida. Como que é pra você ser um performer? Olha, na verdade, a performance é uma coisa bem abrangente. O tipo de performance que eu faço é uma performance no formato eu sou um cantor e estou num palco fazendo uma performance em cima de uma música, cantando uma música. Mas existem tipo, milhões de outros tipos de performance, sabe? Então eu falo que eu sou um performer, mas se você for me intitular, eu sou um cantor. Hoje. Certo. Depois eu vou fazer outra coisa, mas hoje eu sou um cantor. Como que é pra você ser um artista? Você acha que tá bem hoje em dia ser um artista no Brasil? Tanto financeiramente como pessoal? Como que você acha que você pode descrever isso? Olha, a gente vive num país que não apoia absolutamente ninguém. Então, assim, imagina um artista independente que tá tentando fazer sua arte, tentando o apoio de editais e etc. E assim, o Brasil é um país que não apoia a sua arte independente. Isso pra mim já é a primeira grande barreira, sabe? Acho que ele não abre uma porta assim pro é um artista. nicho muito fechado. Existe uma galera que dá sorte, consegue ter uma equipe por trás, consegue ter uma cartela boa de patrocínios. E como que é pra você? Como que você teve essa ideia de ser um artista, de ser um performer? Na verdade, as coisas foram acontecendo. Eu saí da escola, eu costumo falar que eu saí da escola direto pra noite. Como eu só foi fui isso? conseguir passar uma noite fora de casa depois dos 18 anos, assim, que minha mãe realmente não me deixava sair. Eu venho de uma educação, minha mãe, sabe, aquela mãe nordestina, assim. Na verdade, ela veio pra... Nós somos do Maranhão. Ela veio do Maranhão pra cá nos anos 80 e trabalhou como garçonete em vários lugares. Teve várias funções na noite. Então ela sabe exatamente como que funciona aquela coisa de boate. E aí... Desde a adolescência, eu querendo sair de casa, né, adolescente, você quer fazer as suas coisas... Mas ela não deixava. Aos 18 anos que eu fui conseguir, enfim, pisar numa balada. Pode falar o nome da casa? Pode. Eu fui pra Túnel a primeira vez. A balada Túnel, era aniversário da Madonna, querida. Nossa. Lá fui com um amigo meu. Aí nisso me apresentaram uma boate, meu amigo falava, tem a louca, boate a louca. Aí eu fui na louca e achei aquilo tudo sensacional. Ia toda sexta pra louca. E nessa comecei a dar pinta na pista. Aí nisso eu já conheci um dos DJs da casa, que era o Pomba. Aí o Pomba já me chamou pra fazer uma performance e eu fiz. E aí depois de uns anos eu comecei a trabalhar na casa como divulgador da festa de domingo. Nada que fosse uma coisa ligada ao lado artístico. Então sim, acabou tendo uma substituição da apresentadora. A apresentadora não foi. Eu, como já estava fazendo performance até antes mesmo de trabalhar no staff da casa, acabei ficando substituindo essa apresentadora no dia. E aí que eu começou a descobrir, deu certo, fui ficando nisso. Eu fiquei 3 anos como apresentador da casa. 3 anos. Aí nesse meio tempo rolou a oportunidade de fazer música autoral. Né, eu ganhei uma música e lancei essa música na internet em 2011. Depois eu fui conhecendo umas outras pessoas que foram me ajudando a produzir faixas de autoria minha. E assim, acabou que essas demos, essas coisas experimentais que eu fiz me renderam um prêmio de música. E você? Ou seja, deu certo. Agora eu trabalho com um DJ produtor que se chama DJ Papaya.
Ele faz as bases pra mim, eu levo as músicas pra ele e a gente começa a trabalhar com base naquela melodia vocal que eu tenho. Ah, sim, ok. E hoje, qual que é a maior dificuldade que você tem hoje nesse meio artístico pra você? É justamente isso que eu te falo, uma falta de incentivo financeiro, sabe? Porque quando você é artista independente, você acaba tendo que ter milhões de outros empregos. Né? Você tem que se virar com alguma coisa porque a conta chega todo mês pra todo mundo. Você precisa comer como todo mundo, então você tem que trabalhar com alguma coisa pra manter. Então é grana, infelizmente não é todo mundo que faz arte que vive de arte. Xerxes, da onde vem esse nome? Por que esse nome? Então, o Xerxes foi assim, eu fazia teatro quando eu tinha 15 anos na escola e meu nome é Thiago Castelo Branco, então não tem problema nenhum com meu nome. Mas eu acho o nome muito grande pra ser um nome artístico. Minha amiga teve filho nessa mesma época que fazia teatro, e meu diretor de teatro na época, ele falou assim, vocês precisam ter um nome artístico, então tava todo mundo escolhendo nome artístico. Aí eu falei, ai não, eu queria um nome só, né, tipo Rihanna, Cher. Aí minha amiga tinha acabado de ter filho, eu vi lá no livro de nomes, meu dedo parou assim, no Xerxes, eu, que legal. Então já existe... Aí existe todo um contexto histórico sobre o rei persa, não sei o quê. O povo fala assim, não sabe nem quem foi o Xerxes. Adotou o nome só porque achou legal. Meu amor, eu passo tanto tempo tentando descobrir quem sou eu, você acha que eu vou querer saber quem foi aquela maricona? Cara, por favor. Então hoje no mundo artístico você vive bem, você acha que pra você hoje... Eu vivo bem por quê? Porque eu me mantenho em movimento, eu continuo produzindo, entendeu? Então assim, quando você faz uma arte despretensiosamente, sem querer ser alguma coisa em função dessa arte, você simplesmente quer passar uma mensagem. Entendeu? Então eu estando em movimento e continuando a passar as minhas mensagens através daquilo que eu gosto de fazer, porque se eu não gostasse de fazer, não insistir, porque é muito sofrido. Entendeu? Tem que você gostar tem que mesmo. conviver com muitas coisas, tem que conviver com milhões de incertezas, tem que conviver com milhões de egos de outras pessoas que fazem coisas paralelas a você e mesmo sem te conhecer não gostam de você por algum motivo. Então quando você faz por amor, é outra você vai coisa, em frente, né? Você consegue um sucesso pra você a mesmo. essência é isso, né? É você fazer despretensiosamente, simplesmente por fazer porque você tem uma mensagem pra passar e essa é a forma que você achou de passar essa mensagem. Legal. Eu acho que isso já fecha o nosso programa, né? Com uma mensagem pra todos aqueles que querem conseguir um sucesso na vida artística, né? Você tem alguma outra mensagem que possa passar pra esse público que tá nos assistindo agora? Eu cobro baratinho, tudo. Pode chamar pra casamento, velório, despedida, de solteiro, a gente tá assim. Fica todo disponível, né? Muito obrigado pela sua entrevista, Xerxes. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Jefferson Jerônimo Santos, tenho 44 anos, sou nascido aqui no bairro do Bexiga, na Bela Vista. E a história do Bexiga foi assim, né? O Bexiga já é boêmio, né? E eu já não era pouca coisa, né? Então meu interesse nisso tudo era estar ocupado, trabalhando, estudando, né? E como é que foi o seu começo no meio artístico? O começo no meio artístico foi ter feito curta-metragem, né? Fui convidado a fazer um curta-metragem chamado Viver a Vida. Foi feito aqui em São Paulo, aqui na Rua Marconi, quando começou. Foi meu primeiro emprego de office boy aqui em São Paulo, né? Então, a profissão já existia de boy, né? Aí eles queriam saber do boy, né? Eu já jogava uma bola e tal, né? E eu trabalhei nessa firma aqui no centro. Aí começou o meio artístico, né? Aí eu entrei no meio artístico através da Tata Amaral, que me descobriu, né? Quem que é a Tata Amaral? A Tata Amaral é diretora de cinema, diretora de curta, né? Foi ela que te descobriu? Ela que me descobriu, né? Eu tinha feito Célia Helena no teatro, né? Tinha acabado de sair, eu fiz Célia Helena, né? Quem bancou? Quem bancou foi o próprio Célia Helena, né? Deram uma bolsa? Deram uma bolsa. E assim começou no meio artístico, né? Fui descoberto pela Tata, né? Aí fiz o filme, né? Fiz o filme, fiz o curta, né? Qual personagem você fazia, você lembra? Fazia do boy. Do boy? Fazia do boy, né? Era o personagem, era o rico e o pobre, né? Rico e o pobre? O rico e o pobre, né? Sobrinha lá dele.
E além disso, você fez alguns outros trabalhos? Fiz outros trabalhos dentro do teatro, eu fiz trabalho. Você lembra mais ou menos? Ou Os não? bacantes, fiz as bacantes, fiz Shakespeare também no teatro, Você lembra na escola, com quem né? você contracenou? Com a Lígia Cortez. Lígia Cortez, mais alguém? Lígia Cortez, Raul Cortez. Raul Cortez? É. Só fera, né? Só fera. Como é que era fazer? Como é que você se sentia quando você Me sentia bem, me sentia um puta ator, me sentia super superior, assim, expansivo. Você se sentia alguém? Alguém, algo a mais. Algo a mais, né? Alguém que podia dar algo a mais pra vida. Isso, pra vida. Você chegou a fazer a revista Raça, como é que foi pra você? Você recebeu o convite pra fazer a revista, pra tirar foto? Foi. Tirei a foto, tirei pela agência, pela TVC, TV Vídeo e Cinema. Ah, é? Aí eles que já agenciaram? Já agenciaram. Mas foi capa, Chulapa, ou foi matéria? Foi matéria. Foi matéria mesmo. Eu já fazia umas fotos de modelo e tal, né? Pintou um papai de Jô, você teve lá no Jô? No Jô, né? Quando é que você teve no Jô? Tive no Jô... Você lembra mais ou menos a época? Foi no SBT ou ainda já era na Globo? Era no SBT. Era ainda no Jô Soares 11h30. Jô Soares 11h30. Você lembra mais ou menos que ele te perguntou a hora lá na entrevista ou não? Faz muito tempo. Faz muito tempo, mas eu lembro. Perguntou como é que estava a vida artística e tal, né? Como é que eu estava. Como é que foi pra mim estar em Gramado, recebendo o prêmio lá, entendeu? Tá lá no palácio lá das convenções. E como é que foi pra você estar lá em Gramado e receber esse prêmio, um cara desconhecido como você? Qual foi a sua emoção? Você fez um Célia Helena, você era do teatro, pegar um artista negro brasileiro, o que você sentiu de estar lá em Gramado? Senti orgulho, né? Senti orgulho de estar na profissão, né? Então, Jefferson, fala pra mim um pouquinho, da onde surgiu esse apelido Chulapa? Surgiu Chulapa porque eu jogava de meia direita no clube de São Paulo, né? Quando eu era mais novo, né? Batia uma bola e tal. Aí como eu era oportunista, fazia uns gols e tal, pulava no meio da galera e tal. Tava meio familiarizado com a bola. Aí a Tinha galera... intimidade. Tinha intimidade. Tinha intimidade. E o torcedor chamou do lado Chulapa. Mas é referência ao Serginho Chulapa? Referência ao Serginho Chulapa. Do Santos. Santos. Sim. E o que você espera hoje de você, Jefferson, sem ser o Chulapa, sem ser o artista? Eu espero uma nova oportunidade, voltar a trabalhar e voltar a atuar novamente. Chulapa, Jefferson, muito obrigado. Valeu. Boa sorte na sua carreira aí. Falou. Alto astral tem tudo a ver com autoestima. Raça Brasil é a revista que tem o seu jeito. Eu sonho bem alto. De vez em quando eu tenho que usar um salto 10 para ficar mais perto do que eu quero. Divertida, engajada, atualizada, Raça agora é mensal com novas sessões e mais páginas. Não sei onde o mundo vai parar, mas eu sei que eu chego lá primeiro. As matérias que você gosta sob um enfoque exclusivo. Alto nível e alto astral, assim como você. Leia Raça Brasil, 100% com você. Todos os meses nas bancas. Luan Cardoso, prazer em conhecê-lo. Gostaria de saber um pouco mais de você, sobre a sua vida, de como que você surgiu essa ideia de ser diretor de uma produtora. Como que você pode dizer isso pra gente hoje? Cara, foi uma coisa que não foi nem um pouco premeditada, né? Eu sempre tive a pretensão de trabalhar ou de produzir alguma coisa no meio artístico, mas não sabia bem o que, né? Eu gostava muito de música, gostava muito de literatura e amava cinema, né? Sim. E a primeira coisa que eu achava que era a coisa mais próxima que eu podia realizar, mesmo sem grana, era escrever. E foi a primeira coisa que eu foi a primeira coisa que eu fiz. Eu escrevia pequenos contos e tal. E eu apresentei um desses materiais para uma amiga minha e a gente juntou com outro grupo de pessoas e publicamos um livro chamado Segredos dos Amuletos, que foi a minha primeira intervenção nesse universo. E aí teve uma repercussão muito legal, porque era um livro publicado por jovens e etc, de forma totalmente autoral. E aí a coisa foi andando, até que a gente foi convidado para ir na Flip em Paraty com esse projeto do livro. E aí a gente fez um vídeo lá que foi muito elogiado e aí eu ganhei uma filipeta
da divulgação de um festival chamado Celcine, que é um festival que eu não sei se ainda existe, mas era um festival para mídias digitais que acontecia no Rio de Janeiro. E eu decidi mandar um curta para lá, incentivado por outros amigos e tal. E aí a coisa deu certo, a gente foi selecionado e aí foi fazendo outros curtas e a coisa andou e sempre aquela coisa, né? Fiz um curta agora, qual o próximo passo? E aí nessa de qual o próximo passo foi indo, aí existe aqui Show Produções já há 5 anos. Tá? E isso você pode dizer que foi um primeiro emprego seu? Ou você exerceu outra função fora desse mundo? Ah, já fiz praticamente de tudo, cara. Mas qual que foi o seu primeiro emprego? Qual foi? Você pode descrever assim pra gente? Cara, o primeiro emprego que eu fiz pra ganhar uma grana pra fazer cinema foi vender algodão doce. Eu vendia algodão doce. Eu vendia algodão doce pra poder realizar as minhas produções. E como eu venho de uma família muito pobre, acaba que sempre eu tive a necessidade de buscar o dinheiro de alguma forma, de alguma outra forma, né? E aí uma das primeiras foi vendendo algodão doce. Aí eu fiz um pouco de tudo, eu trabalhei uns 2 meses numa agência de seguros. Eu fui sempre me aventurando em coisas para poder estabilizar, né? Mas eu nunca tive um emprego formal, assim, nunca consegui me desvencilhar da atividade cinematográfica. E pra sua família, como é que é essa relação, assim? Cara, seus pais, como que é ver essa profissão? Eles não entendem muito bem essa relação. Mas você entende a visão deles? Entendo perfeitamente, eles são de uma família muito pobre, que construíram as coisas trabalhando em São Paulo, então tudo que eles gostariam era que eu tivesse um emprego formal e que eu pudesse construir coisas como qualquer outra família, comprar um carro, ter uma casa e etc. Ser um médico, um engenheiro, um advogado, exatamente. Mas eu digo que nesse ponto eu fui realmente um filho rebelde, eu nunca fiz por onde atender as expectativas deles. Eu sempre fui muito pelo que eu queria fazer, do que eu estava afim. Então eu geralmente costumo dizer que no cinema, no meio artístico no geral, você tem que sempre ser movido por uma força maior, assim, nesse caso a paixão, né? Como já diria o Stanley Kubrick, se você não se esforça, se você não tem paixão por aquilo que você faz, everything is just blowing the wind, só poeira ao vento. Então você realmente precisa ter muita paixão, realmente se identificar muito com aquilo e fazer valendo mesmo. Então não dá pra você raciocinar muito, é uma coisa muito... No Brasil principalmente chega a ser heróico, assim. Difícil de viver com arte no Brasil, de viver com cinema, com curta, é difícil? Porque nós não temos uma indústria, literalmente. Nós não temos a indústria do entretenimento como existe em outros países, como Hollywood e etc. Ainda não existe construída no Brasil. Mas é uma coisa... Pela relação de comunicação ou financeira? A relação financeira. A relação comunicacional, ela existe. O filme comunica. Quando ele chega nas pessoas, as pessoas entendem. O problema é justamente por isso. Como você não tem uma indústria onde as coisas não estão estabelecidas, não existe uma venda não existe uma venda do produto e uma receptividade, exatamente, uma receptividade do público que não vai ao cinema consumir o que está sendo produzido. Automaticamente eu não tenho condições de produzir novamente, porque se eu não vendo, eu não tenho demanda. A arte cinematográfica, ela é possível em sua grandiosidade se existe essa comunicação com o público, existe a promoção do material, existe a compra, e a compra estimula, aquece o mercado a se produzir mais. Por isso que no Brasil nós produzimos pouco, mas é uma coisa que está crescendo com incentivos governamentais e tudo mais. O cinema no Brasil é realmente muito novo, né? Então a tendência é que nos próximos 30 anos nós sejamos uma grande potência, porque nós somos um grande mercado consumidor, né? Os filmes hollywoodianos têm as suas maiores bilheterias em terras brasileiras. Então não é que as pessoas não vão ao cinema, elas ainda não vão ao cinema assistir filmes brasileiros. E não vão ao cinema ver filmes brasileiros porque os filmes brasileiros não estão em cartaz ainda. Então você tem exemplos como Tropa de Elite que já mostram que as pessoas querem ver os filmes brasileiros. Quantos filmes quantos curta você já produziu? Eu
produzi 16 curtas, 2 clipes e 2 médias-metragens, incluindo um documentário. E a gente está com um projeto de uns 2 ou 3 longas aí que a gente está em processo de captação, em processo de produzir. Eu fiz fotografia de muito material, mas aí eu não tenho jamais a conta de quanto que eu fiz, né? Conte mais um pouco mais sobre isso. Para poder saber, ter mais informações sobre o meu trabalho e o trabalho dos meus colaboradores, é procurar a gente na internet, a página da Quixó Produções. Mas literalmente é ficar ligado lá, porque todas as coisas que a gente está produzindo a gente posta lá, então é um meio de vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho e acompanhar algumas coisas que a gente produz. Muito obrigado pela sua entrevista. Gostei muito de te conhecer. E é isso aí.